A paz do Senhor, povo de Deus. Eu sonhei que ia acontecer um casamento nos ares. E eu estava num salão assim, com uma colega minha, do lado de um balcão, e ela falou assim: Eu gostaria muito de ir nesse casamento, e eu gostaria mesmo. Aí nisso nós já estávamos na rua para assistir o casamento que ia acontecer nos ares. Tinha um tubo do lado direito, bem largo, mais ou menos uns 2 metros de altura. E ali foi lançado a noiva com muita força, ela foi lançada junto com a água. Foi lançado com muita força. E quando olhamos para cima, tinha uma aliança do mesmo tubo largo, tinha uma aliança em cima, na mesma direção do tubo. A noiva passou com muita força nessa aliança, a aliança que estava nos ares. E de repente foi lançada a família da noiva. E foi juntamente com água também, muito rápido, com muita força. E passou também dentro desta aliança. Aí nós ficamos olhando para cima para assistir o casamento. E a água que subiu junto com a noiva e com a família da noiva desceu do lado do tubo em forma de uma chuvinha muito boa. E nós ficamos olhando para cima para assistir o casamento. Do lado esquerdo apareceu de uma forma aumentada, em forma de zoom, o noivo dançando com a noiva. E foi muito lindo. Ele estava com um terno azul clarinho e um tênis branco. E ele dançou com a noiva e todo mundo assim achando muito lindo, maravilhoso o casamento. De repente, o tênis do pé direito caiu. E rapidamente também a noiva caiu. E todo mundo ficou olhando. A noiva morreu, preocupada. A noiva morreu. E todo mundo ficou preocupado com aquilo ali. E veio uma voz do céu e falou: Ela caiu na água. Aí nós ficamos parados assim na rua e passou o noivo. Ele estava molhado e com um semblante muito singelo assim, olhou para nós assim e cumprimentou a gente. E passou. Nisso passou a noiva também. Os sapatos dela estavam machucando os pés dela. E ela estava mancando. E eu fiquei olhando e pensei se eu vou dar carona para ela, porque os pés dela estão machucados por causa do sapato apertado. Aí eu fui e acordei. A Bíblia ela fala do casamento que vai acontecer da igreja com Cristo nos ares. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do versos 16 ao 18, fala o seguinte: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, esse casamento que vai acontecer nos ares é o casamento da igreja com Cristo, com o seu noivo. Lá em Apocalipse, no capítulo 19, verso 7, fala assim: Vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua noiva se aprontou. Então, enquanto a igreja está aqui na terra, ela está se aprontando para encontrar com o seu noivo. A minha colega, que estava querendo muito participar desse casamento, eu entendi que ela representa o mundo. O mundo está sedento de ouvir a mensagem genuína do Senhor. Lá em Lucas, no capítulo 10, verso 2, fala que a seara é grande e os obreiros são poucos. Então, que sejamos esses obreiros para levar a palavra genuína do Senhor. O tubo, que era a aliança que tinha nos ares, que a noiva passou por essa aliança, é a aliança que Deus fez com o seu povo. Lá em Jeremias, no capítulo 31 e 32, o Senhor fala: quando o Senhor tirou Israel, Jeremias fala, né? Quando o Senhor tirou Israel da terra do Egito, eles quebraram a aliança. Eis que vem dias, diz o Senhor, que farei uma nova aliança. Então, a aliança foi de Deus mandar o seu filho, e ele mandou o seu filho. Esses dias chegaram e mandou o filho, que é Cristo,
E em Hebreus, capítulo 9, 15, fala: Cristo é o mediador da nova aliança, pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Então, o casamento é o cumprimento dessa aliança. A força que lançou a noiva, mas a família dela, força significa poder. Quando Jesus subiu aos céus, ele falou: E vós recebereis poder e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Então, nós iríamos, como recebemos poder, para levar a palavra do Senhor, levar as boas novas do reino até os confins da terra. A chuva que desceu, essa água que foi lançada à noiva, aí desceu a água que subiu, ela desceu em forma de chuva. Lá em Joel, no capítulo 2, e verso 23, fala: Deus fará descer a chuva e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. A chuvinha então fala de prosperidade. Antes que venha o dia do Senhor, ele vai prosperar os seus filhos. Aquele que estiver firme, perseverando com o Senhor, antes da vinda dele, ele vai mandar a chuva seródia, né? Vai mandar a prosperidade. A água, um dos símbolos do Espírito Santo na Bíblia, é a água. Então, como a noiva caiu na água, eu entendi que simbolizou o grande avivamento que vai vir antes do grande dia do Senhor. Antes do arrebatamento, o Senhor vai derramar um avivamento sobre a sua igreja. Lá em Joel capítulo 2, verso 29. Então todos pensaram que a noiva morreu. Lá em Mateus, no capítulo 25, fala das 10 virgens. 5 delas eram prudentes, que é a noiva de Cristo. As prudentes, elas adormeceram, porém ela tinha a lâmpada e o azeite. Então, quando ela ouve o clamor, o noivo vem aí. Ela despertou do sono. Os sapatos da noiva que machucavam os seus pés, lá em Efésios, no capítulo 6, verso 10, fala da armadura de Deus. O apóstolo Paulo, ele nos exorta a revestirmos da armadura de Deus. E um dos elementos dessa armadura são os calçados da preparação do Evangelho da Paz. Então, os calçados na Bíblia fala de proteção para os pés. Os pés fala do ide do Senhor, porque o papel da igreja é fazer o ide e levar as boas novas do reino de Deus até os confins da terra. Então, o sapato da noiva estava machucando. Hoje estamos vivendo o que o apóstolo Paulo falou, revestirmos da armadura de Deus para resistir os dias maus. Nós estamos vivendo esses dias maus. Então, está tendo muito evangelho que não é o evangelho genuíno do Senhor, e também está tendo muitos falsos profetas. Eu entendi que Deus está exortando a igreja para ter cuidado com esses evangelhos que não é o evangelho genuíno, que pode atrapalhar o ide do Senhor, pode machucar os pés. Então, que nós tenhamos cuidado, ter muita cautela com esses evangelhos, então ter cuidado para que esses evangelhos, para a gente não caia, que a gente estude a palavra do Senhor, medita nela dia e noite, para que a gente não venha a ser enganados por esses evangelhos que não é o evangelho genuíno. Então, que preparemos para encontrar com o Senhor nos ares, porque esse dia está chegando. Então, que estejamos preparados com a palavra do Senhor, meditando, orando, como diz o apóstolo Paulo, estejamos em espírito e em verdade, que a verdade é a palavra. Então, que possamos alimentar da palavra cada dia e buscarmos o Senhor para que nós possamos estar firmes contra os dias maus. Então, esta é a mensagem de hoje para os nossos corações. Muito obrigado e fiquem na paz.